A estrada para Sete Além. Sempre fui conhecido entre os colegas caminhoneiros por manter a calma em qualquer situação. Quando você passa horas sozinho na estrada, aprende a lidar com imprevistos. O medo e a solidão se tornam parte do trabalho. Mas o que aconteceu naquela noite na BR-364, entre Rondônia e o Acre, foi algo que nenhum treinamento ou experiência poderia me preparar. Estava no final de um dia longo, e o plano era encostar em um posto de gasolina antes da meia-noite. A carga era leve, e eu já tinha feito esse percurso dezenas de vezes. O GPS estava ligado, mas a estrada era tão familiar que eu nem olhava mais para ele. Foi então que percebi que o sinal tinha caído. Não era algo incomum naquela região. Estradas remotas, pouca infraestrutura. Mas o que me deixou inquieto foi o fato de que o asfalto, sempre cheio de marcas de pneu e desgastado pelo tempo, começou a parecer novo, quase perfeito. Era como se alguém tivesse asfaltado a estrada naquela semana, mas sem motivo, pois eu sabia que não havia manutenção por ali há alguns anos. Continuei dirigindo, tentando ignorar o incômodo. Depois de alguns minutos, percebi que não tinha passado por outro veículo. Nada. Nem carros, nem caminhões, nem sequer motos. Olhei o relógio. Passava das 10 da noite. Tudo bem, era tarde, mas a BR-364 nunca ficava tão deserta. Foi então que a placa apareceu. Estava no lado direito da estrada, enferrujada e torta, como se ninguém tivesse notado ela em décadas. A luz dos faróis iluminou as letras. Sete Além. Meu estômago revirou. Eu já tinha ouvido falar desse lugar. Histórias de caminhoneiros nas paradas, conversas de boteco, um lugar estranho, um outro lado da realidade, onde as coisas não faziam sentido. Sempre achei que era besteira, um jeito de passar o tempo contando causos. Mas ali, vendo aquela placa, algo dentro de mim começou a gritar para eu dar meia volta. Só que a estrada era estreita, e fazer o retorno com o caminhão não era simples. Decidi ir em frente por mais alguns quilômetros, pensando que logo encontraria um recuo ou posto. Mas à medida que avançava, a névoa ficava mais densa, a visibilidade caiu e eu mal conseguia ver a faixa da estrada. Foi aí que eu vi os faróis. Um carro vinha na direção contrária, devagar. Era um modelo antigo, parecia um Dodge dos anos 90, preto e desgastado. Quando passou por mim, o motorista virou o rosto na minha direção. Ele tinha um terno surrado e um chapéu, mas o que me fez gelar foi o rosto dele. Ele não tinha olhos, só dois buracos fundos, vazios, como se algo tivesse arrancado os globos oculares. Pisei fundo no acelerador. O caminhão rugiu, mas a estrada parecia não ter fim. Olhei pelo retrovisor e vi os faróis daquele carro, agora seguindo atrás de mim. Não importava o quanto eu acelerasse, ele continuava ali, à mesma distância como se me observasse. Depois de um tempo, avistei uma bifurcação. Sem pensar muito, virei à direita, desesperado para me livrar daquela perseguição. Assim que eu fiz a curva, a névoa desapareceu. A estrada estava de volta ao normal. O asfalto velho, as marcas de pneu, tudo estava como deveria ser. Olhei para o retrovisor e nada. O carro não estava mais lá. Suspirei aliviado, mas as minhas mãos ainda tremiam no volante. Decidi encostar no primeiro posto que encontrei, pouco antes do Rio Branco. Enquanto abastecia, comentei com o frentista sobre a placa que vi. Ele parou de encher o tanque e me olhou com uma expressão séria. "O senhor tem certeza que viu isso?" perguntou ele, quase sussurrando. Assenti, confuso com o tom dele. Meu avô era caminhoneiro e ele falava dessa placa, mas ninguém nunca sabe explicar direito o que é. Só sei que quem entra nesse lugar não volta mesmo. Agradeci e voltei para o caminhão, mas aquelas palavras ficaram comigo. Desde aquela noite, algo mudou. Às vezes, enquanto dirijo, vejo faróis pelo retrovisor, mesmo quando a estrada está completamente vazia. E de vez em quando, no silêncio da cabine, ouço uma voz baixa, quase um sussurro, dizendo: Sete Além, nunca esquece. Por favor, inscreva-se no canal. Agora vamos continuar. A trilha para Sete Além. Eu me chamo Lucas
e tinha 22 anos na época. Sempre gostei de aventuras ao ar livre, mas confesso que não era nenhum especialista em trilhas ou em sobrevivência. Era só um jovem tentando aproveitar o fim de semana com os amigos, longe da correria da cidade. Naquele sábado, fomos para uma área de mata, no interior de Minas Gerais. Não era um lugar turístico. Um amigo tinha descoberto o caminho por um conhecido. Queríamos evitar as trilhas lotadas e encontrar algo mais autêntico. Um grande erro. Logo no início, a caminhada era tranquila. A mata era densa, mas a trilha estava bem marcada. Passamos por riachos e até encontramos um pequeno mirante natural, que dava para ver um vale. Mas, por volta das 4 da tarde, o nevoeiro começou a descer do nada. Em questão de minutos, a visibilidade caiu drasticamente. Um dos meus amigos, Gustavo, sugeriu que voltássemos antes que escurecesse. Concordamos e começamos o caminho de volta, mas parecia que a trilha havia mudado. As árvores que tínhamos marcado com fitas não estavam mais lá. Um silêncio estranho tomou conta do lugar. Até os pássaros haviam parado de cantar. Foi quando me dei conta que estava sozinho. Não sei como aconteceu, mas em algum momento me afastei do grupo. Comecei a gritar pelos meus amigos, mas a névoa abafava o som. Só o eco distante das minhas próprias palavras respondia. Respirei fundo, tentando não entrar em pânico. Peguei meu celular, mas como esperado, sem sinal. Continuei andando, pensando que eventualmente encontraria algo familiar. Depois de alguns minutos, deparei-me com uma placa. Era velha, enferrujada e parecia fora do lugar, ali no meio da mata. Apenas uma palavra estava escrita: Sete Além. O nome era vagamente familiar. Já tinha ouvido histórias na internet, lendas urbanas sobre um lugar estranho, um mundo paralelo. Ri de nervoso, tentando me convencer de que era apenas uma coincidência. Mas algo no ar mudou. Um cheiro de queimado começou a surgir, e eu sentia uma pressão nos ouvidos, como se estivesse em um avião. Continuei andando, agora mais rápido. Foi quando vi uma figura. Parecia uma pessoa, mas algo estava errado. Estava parada no meio da trilha, virada de costas para mim, vestindo uma roupa antiga, algo como um traje de trabalhador rural de décadas atrás. Chamei hesitante. Oi, você sabe o caminho de volta? A figura não respondeu. Dei mais alguns passos e ela começou a virar lentamente. Mas quando vi o rosto, recuei instintivamente. Era vazio, sem traços, sem olhos, sem boca. Apenas uma superfície lisa e pálida. Senti minhas pernas travarem, como se meu corpo se recusasse a se mexer. Mas então a figura deu um passo à minha direção e o instinto de sobrevivência sumiu. E eu corri. Corri sem rumo, desviando de árvores, tropeçando em raízes e ignorando qualquer dor. A névoa parecia me envolver, como se quisesse me engolir. Foi então que eu cheguei a uma clareira. No centro havia uma casa, pequena, feita de madeira velha, com janelas quebradas. Ela parecia tão fora do lugar quanto a placa, mas naquele momento parecia a única chance de proteção. Entrei ofegante e tranquei a porta atrás de mim. Lá dentro, o ar era pesado. A casa estava cheia de móveis cobertos de poeira, como se ninguém estivesse aí há décadas. Mas o que me chamou a atenção foi um quadro pendurado na parede. Era uma foto antiga, preto e branco, de um grupo de pessoas. Reconheci imediatamente uma delas. Era eu. O pânico tomou conta. Antes que pudesse reagir, ouvi passos do lado de fora. Lentamente, me escondi atrás de um armário e espiei pela fresta da janela. A figura sem rosto estava lá, parada, olhando diretamente para a casa. Fechei os olhos tentando não fazer barulho, mas quando os abri, a figura estava dentro da casa, a poucos metros de mim. Não me lembro como, mas saí correndo. Quando percebi, estava de volta à trilha e a névoa começava a se dissipar. Segui o som das vozes ao longe e finalmente encontrei os meus amigos. Eles disseram que me procuravam por horas, mas para mim pareciam apenas alguns minutos. Nunca mais voltei para aquele lugar, mas até hoje, às vezes, sinto como se estivesse sendo observado e em noites de silêncio absoluto, ouço passos ao redor da minha casa. Eu só espero nunca mais ver aquela placa. Sete Além.